Olá, seja bem-vindo. A Lesp Pauta está no ar. Eu sou Jeremias Gomes. Nós vamos falar sobre a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, o HPV, que é a sigla em inglês para papilomavírus humano. A taxa de infecção pelo HPV na região genital atinge mais de metade das mulheres sexualmente ativas e 4 em cada 10 homens no Brasil. Esses números se referem à modalidade de alto risco. A gente já vai entender o que é isso. As informações são da Pesquisa Nacional sobre a Doença, encomendada pelo Ministério da Saúde. O bom, claro, existe vacina, ela é eficaz e agora passa a ser uma dose única, se você tem acompanhado aí na mídia, e a gente vai falar disso também. Nossos convidados são Renato Kifuri, infectologista e integrante do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, e também Flávia Porcino, que é ginecologista. Já estão aqui com a gente. Seja bem-vinda aqui, a Flávia aqui na tela. Tudo bem, Flávia? Olá, Jeremias, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Flávio, que participa com a gente aqui no início do programa, daqui a pouco a gente continua só com a doutora, mas já aproveito a emendar aqui, doutor, seja muito bem-vindo, acho que não é a primeira vez, e já emendo a primeira pergunta aqui para a gente definir o HPV, por favor, é sempre bom a gente definir, principalmente porque tem uma juventude que precisa saber desse tema com profundidade. Seja bem-vindo. Não tenha dúvida, Jeremias, falar sobre HPV hoje é uma necessidade, é um prazer estar de volta aqui à TV Alesp. É prazer também estar com você, Patrícia, conversando sobre um tema super importante. HPV é uma abreviação do papilomavírus humano, um vírus tão comum que, virtualmente, quase mais de 80% de todos nós vamos entrar em contato com algum tipo de HPV durante a nossa vida. Ou seja, é um vírus que transita aí entre nós, quase sempre sexualmente transmissível, e que, na maioria das vezes, aqueles que adquirem o vírus eliminam o vírus. Mas algumas pessoas ficam com uma infecção chamada persistente e desenvolvem algumas lesões, muitas vezes precursoras e até o próprio câncer. O colo de útero é o local mais comum onde o HPV se instala e dá um câncer. Mas ele também pode causar câncer na boca, no ânus, no pênis, na vagina. Não são raros os cânceres em outros sítios, né, que não o colo do útero, relacionados ao HPV. Que interessante a gente saber disso. Agora, doutora Flávia, eu abri aqui o programa falando da questão do alto risco e falei desses números que realmente são impressionantes. Do que a gente está falando quando fala em alto risco? Exatamente, Jeremias. É interessante a gente entender, como o doutor Renato Kifuri comentou, o HPV ele é uma infecção muito prevalente, mas a gente tem que entender que quando a gente fala HPV, a gente está falando genericamente, mas são mais de 200 tipos de HPV. E é interessante a gente entender que nem todos eles causam doenças, né? A gente tem alguns subtipos mais importantes. Como você comentou, existe o grupo de alto risco e o grupo de baixo risco. Em termos de infecção ginecológica, a gente está falando do grupo de alto risco, são aqueles que podem, em uma infecção persistente a longo prazo, causar lesões que podem causar câncer de colo uterino e todos esses que o doutor Renato Kifuri comentou, né? De pênis, de ânus, de garganta, de orofaringe, e tem aquele grupo de baixo risco que é responsável pelo desenvolvimento de lesões mais simples, mas que também podem aborrecer as pessoas que desenvolvem, que são as verrugas genitais. Então, a depender do subtipo de HPV, a gente pode estar falando em uma infecção de risco para essas duas pontas diferentes da manifestação da doença, do câncer e das verrugas genitais. Entendi. Doutor Renato, doutora Flávia, eu quero falar sobre vacina, porque a gente está gravando nesse programa aqui e início de abril de 2024, o Ministério da Saúde informou à população que passa a ser uma dose única, né? Como é que é isso, doutor Renato? Olha, Jeremias, há cerca de 20 anos atrás foram desenvolvidas algumas vacinas contra o HPV, que contém, como a Patrícia falou, alguns tipos. Uma vacina era com 2 tipos, depois uma com 4 tipos. Já existe até vacina com 9 tipos de HPV. Então, conforme você inclui mais tipos de HPV dentro da vacina, você aumenta a abrangência dessas proteções. E os estudos foram mostrando ao longo desse tempo, desses anos todos de segmento das pessoas vacinadas, que aqueles indivíduos que receberam 1, 2, até 3 doses, especialmente os adolescentes, o resultado na prevenção do câncer do colo de útero era muito semelhante.
Então, você tomar 2 doses ou uma dose, que a recomendação ainda hoje, ou era até há pouco tempo, 2 doses na menina e no menino, é, funciona tão bem quanto tomar uma única dose. E a partir disso, a Organização Mundial da Saúde, desde 2022, passou a sugerir que os programas de imunização de todo mundo passassem para uma dose única. Isso, lógico, você consegue vacinar mais pessoas, com a metade, com o esquema de uma única dose. Muitos países podem incluir meninos, pode estender a faixa etária, pode incluir outros grupos. E assim o Brasil, junto com outros 37 países, já passa a adotar a partir de agora também o esquema de dose única. Sem falar que simplifica demais, né? A gente não precisa que o adolescente vá 2 vezes tomar a vacina, tomar 2 doses com intervalo de 6 meses, ou ir na escola para vacinar esses adolescentes, uma única ida resolve. Então, essa é a grande novidade recente que o Brasil passa a adotar a partir de agora, uma única dose, meninos e meninas, isso é importante destacar. Embora o principal objetivo seja a prevenção do câncer do colo do útero, proteger os meninos, além de diminuir a transmissão para as meninas, claro, vai também proteger os meninos dos diversos cânceres que acontecem no sexo masculino também. Então, meninos e meninas de 9 a 14 anos, nós precisamos que todos eles tenham pelo menos uma dose. Nós estamos falando de uma doença hoje evitável, né? O câncer de colo de útero é uma meta da Organização Mundial da Saúde de eliminar o câncer do colo de útero. Nós estamos falando de terminar com o câncer através da vacinação. Pois é, doutor, eu estava vendo aqui no noticiário, o Brasil, neste ano, deve ter cerca de 700 mil casos de câncer de útero. É muito alto para uma questão que tem vacinação, né? Agora, para ficar bem claro, e eu vou pedir a ajuda da doutora Flávia também, quem é que deve se vacinar? A gente está falando entre 9 e 14, mas passou dessa idade, não se vacinou, se vacina, tem grupo de risco? Vamos deixar bem claro isso, por favor. Depois da doutora Flávia, acho que ela pode complementar, por favor, doutor. Não, sem dúvida. 9 a 14 anos é a rotina de vacinação dos adolescentes, onde a gente atinge o melhor objetivo da vacinação. Ou seja, a gente vacina os meninos e meninas antes da vida sexual, antes da exposição ao vírus, e com isso garante uma proteção de mais longo prazo. Agora, tem outros grupos, você tem toda a razão, que são de alto risco para aquisição do HPV, independente da sua idade. Então, quem vive com HIV, quem tem um câncer e faz quimioterapia, quem é um transplantado, pessoas que usam medicamentos que baixam sua imunidade, são as drogas imunossupressoras, esses podem e devem receber, inclusive tem no SUS gratuitamente para todos esses grupos de 9 até 45 anos. E nós incluímos ainda as vítimas de abuso sexual, ou seja, aquelas pessoas que dos dois sexos que sofreram abuso sexual têm maior risco de desenvolver o HPV também. As pessoas que têm uma doença na laringe, as crianças especialmente, que pelo HPV também podem se beneficiar, e aqueles usuários do PrEP, que a gente chama da profilaxia do HIV, que também tem um risco de exposição maior. Ou seja, a gente consegue, de uma maneira geral, ampliar dentro do Ministério da Saúde a utilização das vacinas. Agora, fora do PNI, isso é importante deixar também destacado, qualquer pessoa, que mesmo que já tenha vida sexual, pode e deve se vacinar contra o HPV. Claro que aí no sistema privado de imunizações, procurar uma clínica privada, apesar de não estar contemplado, não ser a prioridade do programa público, vacinar mulheres e homens sexualmente ativos com 20, 30, 40, 50 anos é bastante desejável, porque é uma infecção hoje prevenível e que, embora não esteja disponível no Programa Nacional de Imunizações, pode e deve ser sugerido que essas pessoas se imunizem também. Muito bem. Doutora Flávia, quer complementar ou já posso emendar? Eu tenho várias perguntas aqui. Olha, só complementando então, Jeremias, quase nada, né? Porque o doutor Renato Kifuri já falou perfeitamente sobre o grupo que está contemplado na vacina. Eu acho que na prática clínica aqui, o que eu vejo que as pacientes têm um pouco de dúvida, Jeremias, é o seguinte: algumas pacientes que já têm o HPV apresentado no exame ficam na dúvida se tem benefício de vacinar. Então a resposta é sim, tá bom? Então, mesmo que porventura no exame de Papa Nicolau, na pesquisa de HPV, já vem algum sinal de doença ou de infecção, é muito interessante que a paciente se vacine, tá? Só um alerta agora de um momento que não pode ser vacinado, que é durante o pré-natal. Então, a gestante, mesmo que ela apresente infecção pelo HPV ou porventura um condiloma culminado, ela não pode se vacinar nesse período gestacional, tá?
mas depois ela pode entrar no esquema vacinal normalmente. Eu destaco esse período porque a vacinação do adulto, muitas vezes o esquema fica muito falho, e durante o pré-natal, normalmente a gente coloca tudo em dia, né? Então, só para levantar essa pauta durante o pré-natal, se não vacinou, para lembrar de vacinar depois que o bebê nascer. Uhum. Doutora Flávia, é uma vacina simples? Acho que essa pergunta é mais para o doutor Renato, mas deixa eu fazer já para a senhora. É simples, porque hoje tem muitas vacinas, né? E a pessoa fala, será que dói? Tem contraindicação? Como é que é isso? Não, a vacina, ela é simples, ela não tem um efeito colateral muito importante, mesmo quando ela não é aplicada no contexto de dose única, também é bem tranquilo da pessoa voltar. Isso é que é uma coisa muito importante, né? Tem que aderir ao esquema, se não for nesse esquema que está no PNI de dose única, mas as mulheres, as crianças, os homens e mesmo os pacientes imunossuprimidos, né, que são um grande alvo da vacinação também, lidam muito bem com a vacina, não temos grandes problemas, não. Entendi. Bom, o doutor Renato, ele fica com a gente aqui no início. Doutor Renato, a hora que o senhor precisar, a gente já agradece a sua participação, mas fica tranquilo, o senhor nos avisa aqui, mas eu já emendo aqui outra pergunta e depois a gente continua com a doutora Flávia. Doutor, acho que é importante falar um pouco também da questão do contágio, né? Porque o pessoal fala, eu uso preservativo, mas a vacina é em primeiro lugar, né? Olha, existem duas formas da gente prevenir o câncer. A gente pode prevenir através da prevenção primária, que a gente chama, que é você evitar de ter o HPV, e a prevenção secundária, que é depois que você já tem o HPV, você prevenir com esses exames que a Patrícia lembrou bem, o Papa Nicolau, o teste de captura do HPV, para você tratar as lesões iniciais e não deixar evoluir para um câncer. Por isso que nós não podemos dispensar, mesmo nas meninas vacinadas, o segmento ginecológico, o acompanhamento, porque a vacina não vai proteger contra 100% dos tipos de HPV. Então, alguém mesmo vacinado, com risco muito menor, mas pode acontecer de desenvolver uma infecção por um tipo que não estava na vacina e até um câncer. Então, essas duas formas de prevenção são complementares. A prevenção primária é evitar ter o HPV. Pela vacina, em primeiro lugar, é indiscutível hoje nós vacinarmos as meninas e meninos e eles estarem protegidos. E é o sexo seguro através do uso de preservativo, que vai nos proteger não só do HPV, que, aliás, não é 100%, a gente vai falar disso já já, mas previne de outras tantas infecções sexualmente transmissíveis. É sífilis, é clamídia, é gonorreia, nós temos várias outras, o próprio HIV, não é? Então, nós temos várias infecções sexualmente transmissíveis que são preveníveis pelo uso do preservativo. Para o HPV em especial, o HPV não precisa da penetração para ser transmitido, ele pode ser transmitido de pele com pele. Então, isso favorece, muitas vezes, o sexo, que no sexo oral, no contato físico, no contato com a mão, a gente tem a transmissão do vírus do HPV sem necessariamente ter penetração. Então, usar o preservativo somente na penetração não é uma garantia de que não vai haver transmissão do HPV. Por isso, continuar usando o preservativo, sim, para prevenir não só o HPV, mas principalmente as outras doenças. E vacinar, essa combinação, aliás, a combinação dessa prevenção primária, preservativo, vacina, e o segmento ginecológico é o que vai nos possibilitar caminhar para uma eliminação do câncer, né? Então, hoje 5% de todos os cânceres são relacionados ao HPV. Nós estamos falando, a gente que nos almoços de família sempre lembrava, né? Quando é que vão desenvolver uma vacina contra o câncer? Ela está aí. Ela está aí disponível e gratuita. Muitos países lutando para terem doses, o Brasil com bastante doses. Nós não podemos deixar de vacinar nossos meninos e meninas. Muito importante. Doutor, para a gente falar no popular, às vezes a pessoa fala HPV, papilomavírus, né? A gente sabe, por exemplo, de um dos efeitos é verrugas nas regiões genitais, né? Queria que o senhor falasse isso, porque às vezes a pessoa fala, uma verruga, eu vou lá, trato e acabou. Não é bem assim, porque pode causar o câncer. E uma outra dúvida que acho que é importante, quando a gente fala meninos e meninas podem desenvolver o câncer no colo de útero. E meninos também podem desenvolver algum tipo de câncer? Essa é a minha dúvida. Olha, são duas. A Patrícia lembrou bem, né? Quando ela falou que as doenças podem ser os HPVs de alto risco, são aqueles que podem causar câncer, e os HPVs de baixo risco, aqueles que causam verrugas. Então, as verrugas não evoluem para câncer, as verrugas são outras doenças.
muito chatas de ter, muitas vezes traumáticas, muitas vezes de difícil tratamento. A Patrícia deve ter muita experiência em lidar com esses pacientes com verrugas genitais, que às vezes elas são recorrentes, você trata, elas voltam, é difícil de você muitas vezes controlar, e às vezes são de tamanho e de número muito exagerados e que trazem sérios problemas de autoestima, de relacionamento sexual. Então, não ter verruga genital é, sem dúvida, um enorme benefício que a vacina traz também. E em relação à sua segunda pergunta, em relação aos cânceres no sexo masculino, tem cânceres que são comuns aos dois sexos pelo HPV. Então, câncer de boca é no homem e na mulher, câncer de ânus também, câncer da garganta também. E aí, no homem, nós temos o de pênis a mais, né? Nós temos cerca de 100 amputações de pênis por ano no Brasil. O Brasil registra mais ou menos 100 amputações de câncer de pênis pelo HPV todo ano no Brasil. Então, é uma doença que não é negligenciada, não deve ser negligenciada. E nas mulheres, além do colo do útero, também o câncer de vagina e de vulva, né? Da região genital também. Ou seja, nós estamos falando de doenças bastante desagradáveis, né? Tem um câncer de pênis na vagina, no colo do útero, na boca, no ânus, tem verrugas genitais de difícil tratamento, tudo isso doenças evitáveis. Nós estamos falando de algo que pode ser prevenido com uma simples dose de vacina. É que às vezes a gente não enxerga muito benefício. Ah, meu filho tem 10 anos, 11 anos, vou vacinar ele. Mas é isso, o melhor resultado da vacina é vacinar na adolescência. Tanto é que, quando se vacina muito jovem, até uma dose só resolve. Se vai vacinar depois dos 15, 20 anos, precisa de 3 doses. Então, a gente consegue uma resposta muito melhor, muito mais duradoura, quando a gente vacina mais precocemente possível. Por isso que a vacina está no calendário, não é só aqui no Brasil, não. Do mundo inteiro, já a partir dos 9 anos de idade. Muito bem, doutor Renato Kifuri, infectologista, ele é integrante do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, já esteve aqui outras vezes com a gente. Ainda dá um tempinho para ficar, doutor, ou precisa ir? Eu preciso ir, eu agradeço demais a oportunidade aí que a LESP sempre nos dá de divulgar sempre essas informações em saúde. Eu agradeço demais a companhia da Patrícia também. Prazer estar com você, viu, Patrícia? E uma boa semana a todos. Prazer é todo nosso, a gente agradece bastante o doutor Renato que ficou aqui com a gente aqui no início da programação. Muito obrigado mais uma vez. A gente segue agora aqui com a doutora Flávia. Então, doutora Flávia, tenho muitas questões ainda para a senhora. Uma delas é a questão da vacinação. Eu estava lendo esses dias que a dificuldade que se está se encontrando para vacinar adolescentes não era nem sobre HPV. Queria que a senhora falasse um pouco disso. O doutor acabou de falar disso, né? Orientação para os pais, hoje não é só os pais, né? Como é que chama? Todos os Cuidadores. Exatamente, né? Então, por favor. Olha, Jeremias, acho que um dos grandes itens que a gente tem que reforçar, né? O nosso Programa Nacional de Imunização aqui no Brasil, ele é bem forte, bem consistente. A gente passou por um problema grande durante a pandemia, que o número de vacinações dessas vacinas já do calendário habitual caíram bastante, né? Agora, em relação aos adolescentes, a gente sabe que é uma faixa etária que muitas vezes os pais, os cuidadores já não levam tanto para vacinar como no calendário infantil. Então, a gente tem que falar mesmo da necessidade dessa vacinação. A proteção da vacinação do HPV, ela chega a quase 100%, né, para as verrugas e para os principais tipos de câncer. Então, a gente tem que falar, conscientizar mesmo, colocar essa pauta da vacinação do HPV junto com itens de educação sexual nessa idade, nas escolas, em casa. E uma coisa interessante, que quando a vacinação de HPV começou lá atrás, houve-se muito uma discussão sobre se levar as crianças e adolescentes para vacinar, se aquilo geraria um comportamento sexual mais precoce, e a gente já sabe que isso não acontece, né? Que isso é um mito, é um tabu, então a gente tem que falar realmente de hábitos saudáveis, de educação sexual, de vacinação, de prevenção. Então, acho que é um trabalho de formiguinha. A vacinação de HPV aqui no Brasil está aumentando muito, aumentou 40% de 2022 para 2023. Então, é um assunto que tem que estar realmente em pauta e colocar como um item de cuidado de saúde ao se lidar com adolescentes, né?
Então, que isso seja uma conscientização dos pais, das próprias crianças e adolescentes, principalmente, mas também dos cuidadores de saúde, né? Então, quando essa criança ou esse adolescente passar em algum serviço de saúde, isso também ser questionado, que eu observo que isso não é regra. Por enquanto, em consultas de pediatria e mesmo de ginecologia, é um assunto que muitas vezes fica esquecido. Então, deve ser retomado e ampliada essa informação. Doutora, para as meninas, a ginecologista, e para os meninos, qual seria o profissional que os meninos vão muito menos, né? As meninas acabam indo mais, as mães levam, né? Qual que é o profissional na adolescência para começar a ver todas essas questões da puberdade e aí também, quando a pessoa está olhando o quadro todo, já olha, tem a vacina, né? Queria que a senhora orientasse. Sim, sem dúvidas. Então, assim, como regra geral, sendo bem prático, né? Quem é que cuida da saúde das crianças e dos adolescentes? Em primeiro lugar, são os pediatras mesmo, né, Uhum. Jeremias? Então, enquanto existe uma rotina, que a gente chama de puericultura, que é esse acompanhamento na infância, no início da adolescência, e também existem médicos especialistas em adolescentes, né? Que também são pessoas altamente capacitadas para fazer esse rastreamento de vacinação, se está em dia, de saúde. Agora, uma questão super importante: a gente tem que entender que muitas vezes os meninos já têm manifestação do HPV, né? Que seria principalmente em forma de verrugas genitais. E isso pode ser retratado e reportado para qualquer cuidador de saúde, sendo pediatra ou especialista em adolescente, ou mesmo os meninos muitas vezes procuram algum urologista, mas a gente sabe que a atenção primária, né, falando de SUS, ela está totalmente capacitada, né, para abordar lesões em meninos também, né, que foi diretamente a sua pergunta. Que a gente já sabe que a menina menstruou, muitas vezes começa a ir no ginecologista, já fazer sua rotina anual. É um ambiente onde se fala mais desse tipo de prevenção, né, até por causa do câncer de colo do útero. Mas os meninos podem procurar e devem procurar atendimento para prevenção e em caso de detecção de lesões também para serem tratadas. É, tem dúvida que a gente que acha que é muito sim, que é muito simples, todo mundo sabe, mas nem sempre é assim. Começando pela higienização. O doutor falou aqui de 100 amputações de pênis, pode ser por HPV, mas existem casos de falta de higiene. E às vezes, dentro da família, às vezes não tem uma orientação, que tem que. A própria higienização é muito importante, né? E às vezes na adolescência, às vezes o pai, não sei se tem vergonha de falar, tem que ter, né? Tem que ter esse diálogo. Às vezes um médico, um profissional também ajuda, né, doutora? Ah, com certeza. Na consulta ginecológica é muito comum, né? Mesmo em meninas que não tiveram iniciação sexual ainda, não tiveram nenhum tipo de relação, isso para meninos e meninas. É muito importante que o exame clínico seja realizado, né? Uhum. Então, a gente sabe que muitas vezes as consultas são corridas, são por demandas específicas e não como um rastreamento de saúde em geral. Então, para meninos e meninas, mas para as meninas é um pouco mais recorrente o exame clínico na vinda ao ginecologista. Mas saibam, assim, é um recado super importante. Meninos e meninas precisam ser examinados. Como você disse, o óbvio precisa ser dito, as coisas simples precisam estar muito bem estabelecidas. Principalmente com os meninos nesse sentido, a gente sabe que aquele acúmulo de secreção do esmegma em torno da glande e do prepúcio, que é aquela pele que recobre o pênis, tem que ser feita higienização adequada para prevenir uma série de infecções, inflamações no local. E até porque a manipulação do órgão genital, olhar como está, é aí que a gente vai ver se tem algum problema, alguma coisa diferente, para procurarmos ajuda, né? Então, a higienização, e eu até digo um pouquinho mais, assim, o autoconhecimento, a observação de como é o seu corpo, para em qualquer momento que foi identificado alguma lesão, alguma secreção diferente, ser procurado ajuda para entender se aquilo está normal ou se precisa realmente de algum tratamento, alguma orientação. Uhum. Agora, doutora, a gente falou da vacina e também falou aí do preservativo. Como é que está essa questão do preservativo feminino? Hoje, as novas gerações sabem disso, não sabem? E também tem a questão do preservativo. Às vezes a pessoa fala, mas assim, tira muita sensibilidade. Hoje deve existir alguns que são mais sensíveis também, né? Essa proteção de barreira, digamos assim, né, que é a única propiciada pelos preservativos,
femininos e masculinos, ela é essencial, como o Dr. Renato Kfouri havia comentado, na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Ela é a nossa única ferramenta contra diversas infecções. Então, a gente tem que entender ao que a gente se adapta melhor no nosso momento de vida. Então, esse assunto de uso de preservativo deve ser incluído também na educação sexual das crianças e adolescentes. Na atenção básica, isso já está disponível, né? A gente sabe que o Brasil tem uma dimensão continental, as disponibilidades de recursos são muito variáveis, mas existe camisinha masculina disponível na atenção básica, porventura existe também o preservativo feminino. Agora, em termos dessa queixa de se é bom, se não é bom, em termos de sensibilidade, vai aí de uma tentativa de achar algum que você se adapte melhor, que o parceiro se adapte melhor. O importante é encarar isso como realmente uma necessidade de uso. Muito interessante. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois eu vou querer saber aqui da doutora Flávia várias questões. Se o HPV tem cura, né? Quais são os sinais de alerta para lesões causadas pelo HPV, o diagnóstico. Fica com a gente que tem muita informação importante. Depois do intervalo eu volto já. A Lesp em Pauta está no ar. A gente está aqui com a doutora Flávia Porcino, que é ginecologista, para falar de HPV. No primeiro bloco a gente já conceituou, já falou de vacina, né? Doutora, a gente falou uns números aí no primeiro bloco. Vamos atualizar aí para a gente deixar bem claro que são altos, mas para a gente entender do que a gente está falando em números no Brasil, por favor. Tá joia, Jeremias. Então, assim, a cada triênio, a cada 3 anos, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, divulga alguns números importantes sobre o câncer no Brasil, né? Então, para o triênio de 2023 a 2025, o INCA tem a expectativa de que hajam diagnosticados aqui no nosso país cerca de 17 mil casos por ano de câncer de colo do útero. É um número bastante expressivo ainda. Sendo que é interessante saber que o câncer de colo do útero é a segunda causa de morte por câncer em mulheres jovens, entre 20 e 49 anos. Então, esses são os números mais atualizados do INCA. Muito bem, interessante. Agora, doutora, a gente falou ali no primeiro bloco sobre vários temas, mas assim, a pessoa que acha que está com HPV, né, menino ou menina, e aí pode ser qualquer fase da vida também, né? A gente está falando menino e menina para vacina principalmente, embora também possa ser a vacina em qualquer fase da vida, mas a incidência, o melhor é vacinar, salvo engano, até 9 a 14, né, doutora? 9 a 14 é o que está preconizado para a população geral de baixo risco, né? Certo. Agora, então, mas aquele que desconfia que está com HPV, como é que é o diagnóstico? Qual médico ele deve ir? Tá certo. Então, começando pelas mulheres, né, que é onde a gente encontra a maior parte dos sintomas, a gente tem uma tríade da prevenção, sabe, Jeremias? Que inclui a vacinação, que a gente já falou, e as outras coisas que entram na parte clínica da rotina, que é o que a gente precisa explorar mais. Que é a rotina ginecológica da menina inclui a coleta de material do colo uterino, que se chama exame de Papa Nicolau. Ele é conhecido como exame de Papa Nicolau, né? Que é a citologia oncótica do colo uterino, em que a gente vai pesquisar, fazer um raspado do fundo da vagina da mulher. Então, é importante que ela vá ao ginecologista para coletar esse exame. E esse exame vai para o laboratório e o patologista vai dizer que tipo de célula foi encontrado ali. Então, o exame das células do colo do útero da mulher. Então, a partir daí, a gente vai entender se a gente tem lesão causada pelo HPV. O Papa Nicolau, ele não fala se a paciente tem ou não o vírus, tá certo? Esse é um outro exame chamado DNA-HPV. A gente pode pesquisar por tecnologias chamada PCR ou captura híbrida, tá bom? Que envolve biologia molecular e tudo mais.
O exame de Papa Nicolau, ele é mais simples de ser realizado, ele é amplamente, né, distribuído aí no Brasil e ele faz uma leitura de lesão. A partir do momento que a gente encontra alguma lesão, nós temos protocolos e fluxogramas diferentes de segmento desse tipo de lesão, tá? Então, o Papa Nicolau, ele é uma ferramenta extremamente importante nesse sentido, e isso vai propiciar a gente para a terceira etapa da tríade da prevenção do câncer de colo. Depois da vacinação, coleta do exame do Papa Nicolau com ou sem a pesquisa do DNA HPV, que é o vírus em si, a gente passa para o tratamento dessas lesões. Então, o tratamento precoce de lesões causadas pelo HPV realmente entra na prevenção do câncer de colo. E os meninos, eles têm que procurar ajuda normalmente quando encontram essas verrugas, né? As verrugas genitais nos meninos e nas meninas devem ser tratados, devem ser retirados, e para essa retirada a gente tem diversas técnicas. Tem físicas, tem o que a gente chama de cauterização, retirada com lâmina fria, tem cremes e pomadas que podem ajudar também. Então, tudo isso deve ser abordado tanto em meninos quanto meninas. Mas a questão de sintomas varia muito, né? Entre estes dois grupos. Interessante. Agora, doutora, só para ficar bem claro, a vacina ela não vai excluir o exame clínico, né, e nem o uso de preservativo, né? Perfeito. Não, de jeito nenhum. A vacina, sem dúvida alguma, é a nossa principal ferramenta de prevenção desses cânceres todos que a gente comentou, né, relacionados à infecção do HPV, mas o uso de preservativo e o exame clínico são fundamentais, com certeza. Interessante. Agora, doutora, o diagnóstico, então, a senhora já falou um pouco, né? O que mais que a gente pode orientar aí os pais e as crianças em relação à vacina? A gente não falou como é que é o efeito da vacina, né? Porque ela é uma vacina que é daquele tipo que estimula o sistema autoimune, alguma coisa desse sentido, não? É uma vacina que vai estimular você a produzir seus próprios anticorpos contra uma série de tipos de HPV. Aí depende se a gente está falando da vacina quadrivalente ou da nonavalente. A vacina quadrivalente, ela cobre 4 tipos de vírus, né? Os 6, 11, 16 e 18, que são os principais relacionados à prevenção de verrugas e do câncer de colo uterino. O 16 e o 18, isso é interessante, são os dois principais tipos de vírus associados ao câncer de colo uterino, tá? Então, a gente tem que desmistificar que a vacina do SUS, ela não tem boa cobertura, porque 70% dos casos de câncer de colo uterino estão associados com esses subtipos 16 e 18 que estão na cobertura da vacinação do SUS, com esse esquema em dose única que está se mostrando bastante efetivo, tá? Então, em relação à vacinação, é quebrar o tabu, é falar que precisa vacinar, que é a nossa principal ferramenta. Eu acho que a gente tem que desmistificar um entendimento comum que às vezes existe de que só a mulher que tem um HPV, né? Então, o que acontece na nossa prática clínica é que a mulher que detecta a lesão que é a precursora do câncer de colo, né? Então, assim, a verruga é fácil da gente ver muitas vezes na vulva de meninas, região perianal, de meninos também, em pênis, testículo, que é muito importante, que é uma região que fica bem escondida, né? Tá aí a importância do exame clínico e do autoconhecimento, mas a gente tem que bater nessa tecla da vacina e lembrar dos outros grupos que também não são só esses adolescentes, né? A gente tem uma população muito grande no Brasil de pacientes com imunossupressão, né? Então, quem tem doença crônica, é importante que procure quem cuida da saúde, né? Quem cuida da sua saúde, para entender se entra nesse grupo de imunossupressão, que também pode vacinar até os 45 anos de idade pelo SUS. Agora, doutora, eu vou supor um caso, né? Não tomei a vacina, não usei preservativo, não negligenciei até a ida ao médico. E aí peguei o HPV e aí posso desenvolver um câncer. Como é que é o tratamento do câncer e das doenças que envolvem o HPV, se é só o câncer ou não? E falar um pouco do tratamento, por favor. Tá bom. Então, assim, o HPV,
mesmo o HPV de alto risco, que é aquele que pode levar a um câncer se ele se tornar uma infecção persistente, a maioria dos casos, em até 2 anos, o próprio sistema imunológico do paciente se livra daquele vírus. A gente não fala em cura viral, tá bom? Então, a gente fica com esse vírus inativado no colo uterino, na vagina, ou no pênis, ou na região perianal, sem manifestação de sintomas, mas essa infecção viral, ela pode se manifestar, isso é super importante, ao longo da vida, mesmo sem novos contatos sexuais, mesmo sem novos parceiros. Então, não pode ser um tabu de falar sobre HPV e infecções recorrentes em parcerias estáveis, né? Então, muita gente fala, teve algum contato sexual fora do relacionamento. Não pode ir por essa seara, essa conversa, sabe, Jeremias? A Uhum. gente não pode levar essa parte comportamental. Então, entender que é uma infecção, que em um momento que você adquire essa infecção, sendo que 75 a 80% da população sexualmente ativa vai ter contato com HPV em algum momento da vida, então isso pode ficar aparecendo e se manifestando, ou como verrugas, ou como lesões precursoras de câncer de colo, né? Então, o que eu vejo muito no consultório aqui, na prática clínica, são as meninas absolutamente desesperadas quando abrem um exame que tem HPV, né? Então, qual que é a história natural que a gente fala assim? Qual que é a evolução dessa infecção na vida da menina, né? A partir do momento que a gente detecta ou vírus ou lesão causada por vírus, na maioria dos casos, em até 2 anos, esse exame se torna negativo, a detecção do vírus se torna negativa e vida que segue, essa menina não tem aumento de risco de câncer de colo pelo HPV ou alguma lesão de baixo risco que apareceu anteriormente. É importante a gente frisar isso, né? Que as lesões mais importantes são aquelas persistentes por HPV de alto risco, e mesmo que a gente não consiga detectar que é um HPV de alto risco, a gente tem a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que bem coletado, com a técnica correta, ele consegue detectar lesões precoces passíveis de tratamento e prevenção do câncer de colo uterino. Claro que a gente tem alguns casos que evoluem mais rápido, algum caso atípico, ou casos de câncer de colo do útero não associados à infecção do HPV, mas essa é a minoria dos casos, né? Então, realmente é muito importante a gente entender que a infecção do HPV, ela não é igual a um desfecho ruim, a presença de câncer, nada disso. Mas liga um alerta para a necessidade de um segmento bem perto com o ginecologista e para a gente entender que rumo que está tomando essa infecção, né? Dentre os fatores de risco para o prolongamento dessa infecção, que é uma coisa modificável, que é interessante a gente abordar, é o tabagismo. Hoje a gente já sabe, as evidências mostram que o uso de tabaco em qualquer forma, né? Cigarro que é feito manualmente, ou cigarro que a gente compra pronto, ou narguilé, ou vape, que tem várias formas de consumo do tabaco atualmente, né? A gente tem que lembrar, cigarro eletrônico, todas essas coisas que podem ter tabaco, podem estar associadas a infecções prolongadas pelo HPV de alto risco e desencadeamento de lesões que no futuro podem levar ao desenvolvimento de câncer de colo uterino e todos aqueles outros associados à infecção prolongada do HPV que a gente falou, como câncer de reto, câncer de vulva, vagina, de garganta, que são locais que a gente não tem rastreamento, né, Jeremias? Então, a gente está falando que o principal sítio de evolução do HPV para câncer é o colo do útero mesmo, né? Mas a gente tem esses outros locais que podem ter lesões escondidas, que normalmente a gente vai detectar quando já tem alguma complicação, que não é o nosso cenário atual. Por isso, a vacinação é tão importante na prevenção primária, né? A prevenção contra a infecção propriamente dita, como o doutor Renato Kifuri havia dito. Eu não sei se é comum ou se a senhora já teve casos de HPV no seu consultório de pessoas com mais idade, não só adolescentes. Acontece também. Acontece, Jeremias. Então, assim, o nosso protocolo do Ministério da Saúde de rastreamento com o Papa Nicolau
é dos 25 até os 64 anos, né? Uhum. Por que que existe essa faixa etária? E a gente não vai falar de Papa Nicolau até uma faixa etária mais avançada, 70, 80, 90 anos. Por quê? É pela exposição mesmo ao vírus que a gente tem. Ela é muito mais comum na juventude. Por isso que, pelo Ministério da Saúde, esse rastreamento não começa tão precocemente, porque é uma fase de altos índices de contágio, altos índices de detecção do vírus, porém numa repercussão em saúde de colo uterino muito pequena, né? Então, a gente pode individualizar esses rastreamentos, mas em termos de saúde pública é assim que é feito, tá? Então, a gente sabe que a contaminação com o vírus, ela é precoce no início da vida sexual. Pode acontecer depois, com mudança de parcerias, mudança de comportamento da nossa parceria, entende? Então, o contato sexual e a aquisição de infecções sexualmente transmissíveis depende de uma série de fatores e os riscos de exposição são mais aumentados numa faixa etária jovem. Por isso que esse rastreamento ele não acontece eternamente, e aí, ao contrário do rastreamento dessa faixa etária de infecção, que pode ser e costuma ser mais precoce, a evolução da infecção virar uma infecção persistente, causar uma lesão inicial de colo uterino e aquilo depois virar um câncer, isso eu preciso de anos, né? Assim, não existe um número mínimo ou máximo de anos que isso pode acontecer, mas a gente precisa manter esse rastreamento até a faixa etária que cabe à sua paciente, porque senão a gente deixa de pegar alguma possível complicação que apareceu de um HPV adquirido lá atrás em idades mais jovens. Por isso que de forma intermitente esse exame precisa ser feito. Por exemplo, uma pessoa saudável que adquiriu o HPV não evoluiu para uma infecção, o meu organismo, a minha imunidade lidou bem com aquilo. Se porventura eu tenho alguma outra doença, faço algum tratamento, estou em algum momento de imunossupressão, essa infecção, ela pode recorrer e nesse segundo momento que ela aparece, ela evoluir para um câncer. Então, essa vigilância precisa ser bem distribuída ao longo da vida. Nossa, interessante. Informações valiosas. Doutora, essa pergunta eu não sei se a senhora sabe responder, porque a senhora é do sistema particular. Mas o SUS, Papa Nicolau, eu sei que tem. Mas esses exames que a senhora falou aí, que são outros dois, né, PCR, para detectar, que a senhora falou, o Papa Nicolau não detecta se tem HPV. A senhora sabe se no SUS tem ou se não tem, se é caro no sistema particular? Olha, Jeremias, eu sou da atenção primária do SUS também, tá? Eu sou ginecologista, coordenadora, de uma das unidades de atenção básica do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Então, eu posso te dizer, com propriedade sobre a distribuição desse exame no SUS. Não, não há mesmo, tá? Existem alguns ambientes de pesquisa, em alguns locais específicos, mas isso não está distribuído de forma igual na atenção básica para entrar como um auxiliar e digo até como uma ferramenta ainda mais importante do que o Papa Nicolau no rastreamento dessas possíveis infecções persistentes, né? No sistema suplementar de saúde, isso está contemplado, tá? Então, várias operadoras já fazem a cobertura para pesquisa de DNA HPV na forma de captura híbrida ou como PCR, e sempre que existir a possibilidade, eu sugiro que se faça essa coleta, porque pode tornar muito mais completa essa investigação e a proposição desse segmento da paciente, tá? Uma coisa interessante da gente falar da pesquisa de DNA HPV, ela vem através de uma ferramenta que pode ser oferecida como autocoleta, tá? Então, enquanto o Papa Nicolau, ele precisa de um posicionamento em consultório, uma maca ginecológica, espéculo, né? Ele precisa que a paciente venha ao serviço de saúde para ser submetida à coleta, porque eu digo e repito, o Papa Nicolau, com uma coleta de técnica adequada, não tem a acurácia necessária para a detecção da lesão que está no colo uterino, que está lá no fundo da vagina.
Então, quem coleta esse exame precisa ter o treinamento adequado, tá bom? E já a pesquisa de DNA HPV, ele vem explicando de forma simples, como se fosse um tubo com uma escovinha, e a própria paciente ou o próprio paciente, se a gente estiver falando de pacientes trans, né? Então, a gente está falando de um grupo que muitas vezes não deseja ser submetido a um exame ginecológico. Esse grupo de pacientes pode ser submetido à pesquisa de DNA HPV através da autocoleta, e sim tem uma sensibilidade e um resultado muito bom para a gente entender qual que é a taxa de infecção, se há infecção ou não, e proposição de tratamentos neste grupo. Doutora, a senhora está falando aí sobre o Papa Nicolau, de jovens e adolescentes, né? Eu fiz um programa aqui e falava sobre gravidez precoce, né? Falei, doutor, e quando é que começa a falar sobre isso? 12, 13? Falei, não, com 12, 13 muitas já estão grávidas, às vezes antes. Quando é que a mãe e o pai devem levar o adolescente no ginecologista, de forma geral, até porque também varia muito, né? O que a senhora orienta os pais? Porque tem menina que menstrua com uma idade, outra mais cedo, né? Não sei se a menstruação é uma referência ou não, né? O que a gente pode falar de idade para começar a levar no ginecologista e também para o exame Papa Nicolau? Olha, em relação a ir ao ginecologista, eu acho bem legal esse marco da primeira menstruação, que é um momento de oportunidade de levar a menina para conversar sobre detalhes importantes, né? Não só sobre contracepção, que no nosso país, na nossa realidade, realmente é uma pauta importante, mas para entender outras coisas, né? A mudança do próprio corpo, autorresponsabilização, prevenção de STs, prevenção de gravidez não planejada. Então, e querendo ou não, né, a menstruação é onde a menina passa a ovular e poder engravidar de forma indesejada. Mas certamente tem que fazer parte do cuidado de saúde dessa adolescente, dessa menina, antes da menstruação, se ela estiver exposta a situações de risco de violência sexual, principalmente, né? Mas eu acho que é interessante, de forma geral, menstruou, já marcar o ginecologista, sim. E a coleta de Papa Nicolau, a gente pode individualizar em relação a riscos, mas nunca antes do primeiro ano, do segundo ano de iniciação sexual, tá? Pela história do HPV, né? Pela história de como as lesões se desenvolvem ao longo do tempo, né? Mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, essa coleta do exame não é tão precoce, seria a partir de 25 anos de idade. Muito bem, a gente está caminhando para o final. Só para lembrar que aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem o projeto 1012 de 2019, é da deputada Edna Macedo, projeto de lei que institui a Semana Estadual de Mobilização de Conscientização sobre as doenças provocadas pelo HPV, vírus do papiloma humano. Queria que a senhora comentasse um pouquinho, doutora, porque às vezes o pessoal fala, mais uma semana, já tem vários, mas ao mesmo tempo, uma semana, ela bem feita, e ela são todos os anos, as escolas podem fazer, os postos de saúde podem colocar um cartaz, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa iniciativa. É uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que sempre que a gente tem um marco, né, para poder falar sobre alguma questão de saúde, falar sobre prevenção e dar ferramentas que realmente façam diferença em termos de saúde pública, né, que a gente tem o que fazer para prevenir, neste caso, inúmeras frentes, né, que a gente discutiu aqui, é importante falar. Então, a gente já tem alguma semana, alguns meses, bem estabelecido para algumas doenças, como câncer de mama em outubro, né, a gente tem o Março Lilás, agora que acabou de fechar, que também fala sobre a prevenção de câncer de colo. Então, quanto mais a gente tiver marcos para falar especificamente sobre um tema de saúde, eu acho que a informação chega de forma mais maciça na população, quebram-se tabus, abrem-se oportunidades de conversar sobre os assuntos dentro de casa. Acho muito válida, uma ação muito interessante e que pode realmente ter um impacto prático na saúde do nosso país. Que interessante. Bom, a gente está praticamente no final. Doutora Flávia Porcino, ginecologista, colaborando aqui com a gente, falando sobre HPV. Agora, doutora, o que marca aí da nossa conversa toda de quase uma hora? O que é importante a gente marcar, principalmente para os jovens, adolescentes, pais, né? A gente falou aí
que não tem cura, não se fala em cura do HPV, mas também não é para se desesperar, tem tratamento. Mas por que esperar chegar neste ponto se você pode se vacinar, usar preservativo, ir ao médico, ginecologista ou no pediatra? O que é importante a gente marcar aí, doutora, resumindo aí a nossa conversa? Eu acho que a vacinação veio para ficar do HPV e mudar o cenário de câncer de colo uterino no nosso país e no mundo. Então, quando a gente tiver a maior parte da nossa população vacinada, Jeremias, a gente mudou totalmente o cenário do câncer de colo no nosso país daqui a algumas décadas, né? Então, a gente já entendeu que as lesões de colo uterino demoram a progredir para um câncer. Então, a vacinação de hoje ela vai se refletir como uma prevenção de colo de útero daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, mas a gente consegue chegar lá, né? O Programa Nacional de Imunização do nosso país, ele tem uma capilaridade gigantesca, né? Então, e ele tem uma aceitação muito boa também. Então, falar de vacinação é o recado mais importante de hoje e de prevenção, né? Para a gente mudar a nossa realidade e fazer com que esse câncer de colo fique no passado. Que bacana. Não, com certeza. E olha, como o doutor Renato falou no primeiro bloco, tem muitos países que sequer têm a vacina como o Brasil tem. Tem, tá de graça. Eu sei que muita gente não vai, você vai. Mas seja você diferente, vá sim, porque depois que você se vacinar, olha, é uma vacina antiga, comprovada, né? Já testada na população há muitos anos. Então, é só ir lá se vacinar e depois ir em paz para casa, cumpriu a sua obrigação com você mesmo, com você mesma, não é isso? Doutora, muito obrigado aqui e seja bem-vinda sempre para falar desses temas. E a ginecologia é muito ampla, a gente tem uma comissão de saúde aqui, então eu tenho certeza que você vai voltar várias vezes. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigada pelo convite, fico à disposição para qualquer dúvida e obrigada pela oportunidade da gente levar essa informação de vacinação do HPV. Agora, a mais recente notícia, atualização da nota técnica do Ministério da Saúde, vacinação em dose única. Tenho certeza que mais gente vai poder vacinar e vai aderir melhor a esse esquema. Então, vamos torcer para que todo mundo possa levar esse recado da importância da prevenção do câncer de colo uterino. Só para marcar bem, meninos e meninas, principalmente, pode ir. Se você não tomou, você pode tomar em outras épocas. Mas dos 9 aos 14, né? Não tomei aos 14, pode tomar aos 15 também, né? Mas marcar bem que os pais previdentes já sabem, 9 a 14 anos, é isso. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutora Flávia aqui com a gente. E falamos sobre HPV e sobre o projeto de lei que institui a semana estadual no estado de São Paulo, da deputada Edna Macedo. Entre em contato com a deputada por meio do seu gabinete para incentivar esse projeto de lei e muitos outros dos parlamentares que você acompanha aqui na casa, tá bom? Reveja esse programa lá nas nossas redes sociais, no YouTube também. Até a próxima edição.